vai dizer que isso não acontece com você. Tem dias nessa vida que você nem se lembra que os seus pais existem. Lógico que isso acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com a humanidade. A gente está tão envolvido nos nossos problemas, a gente está tão envolvido no dia a dia, que tem dias em que a gente nem se lembra que eles existem. Mas, se você é pai, eu gostaria que você respondesse essa questão para mim. Qual foi o dia nessa vida em que você deixou de pensar nos seus filhos? Meu pai errou, minha mãe errou. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e quero te falar também, né? Quero te contar por que tem dias em que a gente nem lembra que os nossos pais existem e a gente nunca esquece dos nossos filhos. Não tem um dia depois do nascimento deles que a gente deixa de pensar, pelo menos um momento, pelo menos em um minuto durante o dia, a gente pensa nos nossos filhos, né? Por que será que essas coisas acontecem? Então, de onde vem esse nosso discurso de que meu pai errou, minha mãe errou? Antes de te falar sobre isso, queria te lembrar, lembra de assinar o canal. Você pode clicar aqui, ou pode clicar aqui em cima, e clica no sininho também para você ativar as novas visualizações. Assim que elas forem chegando, você vai recebendo diretamente no seu smartphone ou no seu computador. Bom, por que a gente cria então esse discurso que meu pai errou e a minha mãe errou? Né? E por que isso que eu te falei anteriormente acontece? Bom, vamos falar um pouco sobre essa coisa do certo e do errado. Certo e errado não existe. O que existe é uma visão de mundo que nos determina aquilo que é certo e que é errado. Existe uma visão nossa perante o mundo que vem a partir das nossas experiências, das referências que a gente tem. Então, a partir dessa visão, a gente começa a construir um mundo. E tem uma coisa que a gente faz, naturalmente a gente faz. A gente projeta os nossos pais. A gente projeta um pai, a gente projeta uma mãe. Ou seja, a gente fica imaginando que o nosso pai deveria ser assim. A gente fica imaginando que a nossa mãe deveria ser assim. E muitas vezes a gente também olha para o relacionamento deles e diz que meu pai errou e minha mãe errou, não apenas na relação que eles têm conosco. Porque essa coisa da projeção que eu acabei de falar tem muito a ver com o nosso relacionamento com eles, né? Com a educação que eles nos deram, com os limites que eles colocaram. Então tem muito a ver com isso. Então a gente fica olhando para a forma como eles nos educaram e a gente fica falando que eles erraram. Então eu já te disse que essa coisa de certo e de errado não existe. O que existe é, primeiro, as referências que a gente tem e depois o que existe é exatamente as projeções que a gente faz. E essas projeções, de certa forma, são fruto dessas referências, das referências que a gente tem na nossa vida. Porque a gente olha para determinadas pessoas e diz assim, que bom se meu pai fosse daquela maneira. Mas já que meu pai não é daquela maneira, meu pai errou. Que bom seria se minha mãe fosse daquela forma. Mas como ela não é daquela forma, então a minha mãe está errada, minha mãe errou em alguma coisa. Olha, se a minha mãe tivesse me falado isso, nossa, minha mãe teria acertado. Como ela não falou isso para mim, ela errou. E agora entra algo que talvez seja muito, mas muito importante também para a gente pensar além dessa questão das projeções. Porque a projeção vem exatamente daí. Não sei se ficou claro para você, talvez, e se você não entendeu, talvez eu possa ilustrar isso com um exemplo. Quando eu saio para o mundo, quando eu vou conhecer as pessoas ali, depois dos meus 7 anos de idade, eu vejo de repente um relacionamento que um pai tem com o filho. E eu olho para aquele relacionamento e falo, nossa, eu gostaria que meu pai tivesse um relacionamento assim. E assim eu começo a construir alguém. Então a projeção nada mais é do que isso, a forma como eu fico construindo algo que talvez não exista e talvez não venha existir nunca. Então, em primeiro lugar, tem isso. E é por isso que vem meu discurso que meu pai errou ou minha mãe errou. Aí depois eu olho para o relacionamento deles, né? Quando eu olho para o relacionamento deles, o que acontece no momento em que eu olho para o relacionamento deles? Acontece algo muito interessante. Quando eu olho para o relacionamento dos meus pais, é como se eu quisesse saber de um filme, ou quisesse tirar a conclusão de um filme, ou quisesse avaliar um filme assistindo apenas o trailer daquele filme. Porque, de fato, o que eu sei do relacionamento de casal dos meus pais? Eu não sei absolutamente nada. Eu não sei nada da vida dos meus pais. Eu não sei mas quase nada da vida dos meus pais. Então tem esse outro lado. Ou seja, você se levanta de manhã, você olha para o seu pai. Seu pai está ali tomando café, a sua mãe está ali lavando louça. Eles quase não se falam, eles não se tocam, eles não se conversam. E aí você fica imaginando que talvez seu pai tenha errado, sua mãe tenha errado, que o relacionamento deles não deu certo. Mas efetivamente você nem sabe qual é o tipo de relacionamento que eles têm. Você tem a menor ideia de como seja o relacionamento deles na intimidade.
Então nós, filhos, a gente fica olhando para o relacionamento dos nossos pais como se estivesse olhando de fato para esse trailer de um filme. Então é assim que a gente faz. Agora tem uma outra coisa para a gente pensar aqui, né? Então, quando a gente olha sobre esse aspecto, isso já nos diz algo. Então eu já te falei algumas coisas que tem a ver com o título desse vídeo e que tem a ver com essa coisa de que meu pai e minha mãe erraram. Mas aí tem uma outra coisa também que é muito interessante. O Bert Hellinger, no seu livro Ordens da Ajuda, ele fala, na primeira ordem, ele fala basicamente o seguinte, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem e que a gente tem que tomar na medida adequada. Então, muitas vezes, o que está acontecendo conosco, com a gente que é filho aqui, a gente quer dos nossos pais algo que eles não podem nos dar. A gente exige deles uma coisa que eles são incapazes de nos oferecer. E isso serve para outros relacionamentos também. Serve para o nosso relacionamento de casal, serve para a sociedade, serve para a amizade, serve para vários relacionamentos, né? As pessoas só dão aquilo que elas têm. Se eu dissesse para você agora, muito bem, então me diga bom dia em grego. Você saberia dizer bom dia em grego? E aí, se você não me diz bom dia em grego, eu vou dizer que você está errado. Então, essa questão de certo, de errado, depende muito disso que eu te falei, das referências que a gente tem e das coisas que a gente fica projetando, imaginando que o outro pudesse nos entregar. Aí tem uma coisa que também é muito interessante, dentro das Ordens da Ajuda, nesse livro Ordens da Ajuda, onde o Bert Hellinger fala sobre o protótipo da ajuda. Qual seria o protótipo da ajuda? O protótipo da ajuda seria a relação entre pais e filhos. Então existe uma coisa que é muito bonita na relação entre pais e filhos, muito cruel e muito difícil. Eu não sei, presta bastante atenção agora, eu não sei quem é que inventou esse planeta, não tenho a menor ideia, mas quem inventou esse planeta criou talvez o maior instrumento, a maior ferramenta de evolução que a gente poderia imaginar. Para os filhos, sabe o que ele deu? O poder da crítica. E para os pais, ele deu a condição de serem seres humanos ao mesmo tempo em que são pais, né? Então esse protótipo da ajuda, como é que ele funciona? Os pais dão, os filhos tomam. E quando a gente toma dos nossos pais, a gente toma tudo. A gente toma tudo aquilo que eles falam, tudo aquilo que eles não falam. A gente toma o carinho que eles oferecem e o carinho que eles não ofereceram. A gente toma comida, roupa, bebida, a gente toma um monte de coisa. Mas a gente toma as broncas, a gente toma as palmadas, a gente toma uma série de coisas que talvez não sejam boas pra gente. Mas eles estão dando exatamente aquilo que eles têm, eles não podem fazer diferente. Então eles dão tudo. Nós, enquanto filhos, é que temos que verificar com aquilo que a gente quer ficar. O que a gente quer ficar dessa história? Com o que é que eu quero ficar efetivamente. Então, essa é uma grande ferramenta de evolução. Então veja, o que acontece com o filho? O filho olha para o pai, olha para a mãe e não entende muito bem a relação que existe entre pais e filho. Por isso é considerado o protótipo da ajuda. Porque na medida em que os pais dão para os filhos tudo, na medida em que eles dão amor, existe uma cobrança por parte dele. E já eu vou te falar, porque tem momentos que a gente nem pensa nos nossos pais, e por que a gente não consegue passar um dia sequer sem pensar nos nossos filhos. Então eu vou te falar sobre isso. Então veja, voltando a esse tema aqui, né? Olhando para isso, o que acontece nessa relação entre pais e filhos que às vezes é difícil de entender, é difícil de separar adequadamente limite e bondade. A gente não consegue entender que limite, bondade, que amor, que uma série de outras coisas que estão dentro de um relacionamento, como elas podem funcionar. Então os pais, eles se sentem, de certa forma, muito responsáveis em relação aos seus filhos. E eles têm que, a todo custo, satisfazer, de alguma forma, aqui dentro deles, uma necessidade que eles têm. E qual é a necessidade que a gente tem? A necessidade de sobreviver. A nossa necessidade de sobrevivência. E você pode dizer, o que essa necessidade de sobrevivência tem a ver com isso agora? Sabe, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de uma série de coisas. E por conta dos meus medos, por conta dos medos que eu tenho, eu vou colocar muitos limites para os meus filhos. E eu nem estou dizendo que esses limites estão certos, ou que eles estão errados. Novamente eu volto para aquela coisa que a gente é fruto das referências que a gente tem. Então eu vou colocar os limites que eu posso colocar. Os limites que eu consigo colocar. É sempre assim que eu vou fazer. Então eu coloco determinados limites que para mim talvez eles sejam os necessários, mas que eles talvez não sejam os adequados, os mais adequados para os meus filhos.
Então separar essas coisas é muito complicado. E quando o filho sai e começa a olhar para outras referências, ele vai criticar os seus pais e vai se afastar dessa fonte e vai dizer, meu pai e minha mãe erraram. Então eu posso te falar hoje como filho, posso te falar o seguinte, eu já julguei meus pais, hoje eu olho para eles com um olhar totalmente diferente. E uma das coisas que eu aprendi que talvez possa nos ajudar muito é uma grande dica que eu vou dar para você também agora, que é o seguinte, a gente poder separar as coisas e entender que aceitação e aprovação são coisas distintas. Que aceitar alguém não necessariamente me faz ter que aprovar tudo que aquela pessoa faz, entende? Então eu posso separar as coisas, aceitar os meus pais sem que necessariamente eu tenha que aprová-los. Pegar aquilo que eles me dão sem que necessariamente eu tenha que ficar com tudo que eles me dão. Eles me dão tudo, mas eu posso separar aqui e entender que determinadas coisas eu já não preciso mais. Então eu posso fazer esse movimento. Quando eu faço esse movimento, começo a entender de uma forma mais profunda esse papel que os pais têm. Nós, enquanto filhos também, tem uma outra coisa que nos pega, né, violentamente, né? Enquanto os pais estão aqui tentando sobreviver, buscando sobreviver e colocando para os seus filhos determinados limites ou determinados pensamentos, determinadas limitações, inclusive, enquanto os pais estão colocando isso para os filhos numa tentativa de sobreviver, nós, desse lado aqui, na nossa crítica, a gente tem uma busca fazer exatamente o que? A gente ser livre, é isso que a gente quer ser livre. Então a gente já julgou os nossos pais, já. Então esse vídeo serve para você refletir um pouco sobre essas coisas. Eu queria te dizer o seguinte, né? Por que será que a gente tem dias em que a gente nem lembra dos nossos pais? Vou te dizer, porque a parte, muitas vezes, não consegue enxergar o todo. Nós, enquanto parte, talvez a gente não consiga enxergar o todo, mas o todo nunca se desmembra da parte. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, o pedacinho pode até se esquecer do pedação, mas o pedação não se esquece do pedacinho. Sabe por quê? Por que eu penso constantemente nos meus filhos? Porque essa tensão vive dentro de mim. E por que vive dentro de mim? Porque existe um pedaço meu que caminha pela terra. Tem um pedacinho meu andando pela terra. E esse pedacinho que está andando pela terra é uma parte minha com a qual eu me identifico. Mas o pedacinho, ele carrega o pedaço de dois, né? Tanto da mãe quanto do pai. Então é mais fácil para a gente, quanto filho, a gente se esquecer do pedação. A gente, quanto pedacinho, às vezes a gente vai esquecer do pedação. Né? Então a gente acaba fazendo isso, inconscientemente a gente faz isso, a gente julga os nossos pais. Mas eu queria te dizer algo, né? Seu pai, sua mãe são os melhores pais que você podia ter. Pode acreditar, né? Até porque talvez seu pai, você possa até dizer, meu pai errou muito, minha mãe errou muito. Mas eu posso daqui de cadeira, mesmo que eu não te conheça, dizer qual foi o maior acerto que os seus pais tiveram. A coisa mais linda, a mais bela, a mais importante e a mais perfeita que eles fizeram nessa terra. Você que está aí do outro lado. Eu queria que você refletisse sobre isso. Né? As constelações sistêmicas e familiares nos ajudam a olhar muito. Busque uma constelação, vá fazer uma constelação, até para entender melhor essa relação que a gente tem com os nossos pais. Mas os conceitos das constelações sistêmicas e familiares, eles nos ajudam a enxergar a vida de uma outra forma. Olha, vou deixar uma playlist aqui para você, pode acessar essa playlist, fala sobre constelações sistêmicas e familiares e a gente se vê num próximo vídeo sobre constelações sistêmicas e familiares. Até lá, um grande abraço. Valeu!